em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você está pronto para adorar a Deus hoje? Amém. Amém. Deus, ele não levanta adoradores, Deus, ele busca adoradores. Tem buscado adoradores nesta terra. Vamos começar orando. Pai Santo, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Também te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo que o Senhor já fez neste dia de hoje, Senhor. Nós te agradecemos pelos livramentos e toda a tua boa obra, Senhor, sobre as nossas vidas, porque tu és bom, Senhor. E tu és bom, tu és misericordioso. Por isso nós te louvamos, por isso nós te agradecemos, porque não há outro Deus como tu. Senhor, nós queremos te pedir neste fim de tarde, Senhor, que o Senhor derrame a tua presença em nossas vidas. Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, busca aqui corações adoradores. Senhor, encontra em nossos corações, ó Pai, adoração, Senhor, louvor, Senhor, palavra, Senhor, oração, Senhor, um coração, Senhor, incendiado pela tua presença, por mais de ti, Senhor. Estamos aqui para te buscar mais de ti em nossas vidas, Senhor, e menos de nós mesmos, ó Pai. Nós te clamamos a tua presença bendita, Senhor, e que todo o mal, Senhor, venha a ser dissipado. Pai, toda mente acelerada, coração acelerado, venha se acalmar agora, no poderoso nome de Jesus. E que possamos entronizar em ti, Senhor, e levantar, Senhor, um louvor, uma adoração, Senhor, que procede do fundo do nosso interior, Senhor, pelaquilo que tu és, pela tua grandeza, pela tua bondade, Senhor. Queremos te adorar com tudo que nós temos, Senhor, ainda que sejamos imperfeitos diante da tua presença, Senhor, ainda que sejamos, Senhor, falhos, Senhor, buscando acertar contigo, ó Pai. O Senhor nos escolheu, o sangue do teu Filho amado Jesus nos purificou de todo mal e de toda imundícia e nos concedeu livre acesso à tua presença, a presença do Deus Todo-Poderoso, graças a Jesus Cristo. Por isso nós te louvamos, por isso nós te adoramos, porque tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Remidor, aquele que estende a mão poderosa para nos segurar e nos guardar em momentos de angústia, de tribulação e de luta. Te pedimos por este povo que aqui congrega, a tua noiva, a tua igreja, abençoa cada vida, quebra, Senhor, toda obra do mal, Senhor, todo levante de Satanás em mentes, em corações. Ó Pai, repreende o mal. Ó Deus, em nome de Jesus, que os céus deste lugar venham romper, venham se abrir. Ó Pai, que haja uma conexão do céu com o teu povo neste lugar. Ó Pai, queremos sentir a tua presença, queremos ser tocados, queremos ser movidos, sair daqui, Senhor, mudados, transformados pela tua glória, para nunca mais sermos iguais, Senhor. Continua esta tua obra em nossas vidas. Nós abrimos a porta para ti, Jesus. Entra, Jesus, vem cear conosco. Oh, bendito és tu no meio do teu povo. Nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos nesta tarde preparada para adoração e louvor ao teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. O grupo de louvor, irmãos. Estás aí? Está identificado.
Mas, irmãos, amém? Daniel falou comigo, já estás aí. Você lembra que Coríntios falava assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Sabe por que quando eu cheguei aqui ele já estava? Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então, quando eu cheguei aqui, o Daniel já estava orando, o irmão Gilberto já estava orando, estava a Deise orando ali, né, Deise? Estava a irmã Jane orando. Então, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava nesse lugar. Amém? Vamos continuar nessa adoração, vamos louvar o nome dele. Aleluia. Você tem liberdade nessa noite?
Tu és grande em misericórdia, aleluia. Pai, Tu tem poder de ressuscitar mortos, Senhor. Pai, só aquele poderoso, ó Deus, que tem poder, ó Pai, para curar enfermos, Senhor. Tu tem poder, ó Pai, para livrar pessoas do vício, ó Deus. Oh, nós te adoramos. Essa vida é só amor que traz luz sobre a terra, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor. Essa vida é só amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido.
graça pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, ó Pai. E com esse fôlego de vida nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Pai, te peço nessa noite, ó Deus, abençoa o pregador, ó Pai, aquele que vai trazer a sua mensagem, a sua palavra, ó Deus. Pai, que ele seja um mensageiro, Senhor, que não venha trazer aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha como espada, ó Pai, aos nossos corações, ó Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu servo, ó Pai, e continua conosco no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você tem motivos para poder louvar e adorar o nome do Senhor Assim nessa é noite? demais. Amém. Aleluia. Eu acho que todos nós temos motivos para poder estar nessa noite aqui adorando a Deus. E pelo fôlego de vida, porque o Senhor nos tem sustentado, nos tem guardado. Temos muitos motivos para poder exaltar o nome do Senhor. Queridos, eu queria convidar vocês para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. A leitura principal aqui vai estar no livro do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. O profeta Ageu, ele é um dos 12 profetas menores e ele é o primeiro profeta pós-exílico. Por que pós-exílico? Porque ele foi o primeiro profeta desses livros que nós temos aqui, que são 3, que são livros pós-exílicos, que é o livro de Ageu, o livro de Malaquias, de Zacarias e o livro de Malaquias. Esdras, ele é o menor, mas ele é o primeiro dos livros pós-exílicos. Pós-exílicos, nós sabemos o que são, né? Pós-exílicos é porque é um profeta que ele profetizou após o retorno do povo que estava cativo na Babilônia por 70 anos. Estavam cativos por 70 anos na Babilônia e aí veio uma leva de 43 mil pessoas da Babilônia para Jerusalém, para Israel. E Ageu estava no meio desses 43 mil que vieram. E eu quero ler 2 versículos aqui no livro de Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2. E aí vocês vão ver porque que eu vou ler o livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Esses livros, eles são históricos, irmãos. Eu gosto muito de história. E vocês vão ver aqui como eles se complementam. Quero te convidar para se colocar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que estava em Jerusalém, e com eles os profetas que Deus os ajudava, os profetas de Deus que os ajudavam. E aí no versículo 1 a gente viu aqui que Ageu profetizou.
E o que Ageu profetizou é o que a gente vai ler aqui em Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: No ano segundo do rei Dário, no 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Casas estucadas são casas luxuosas. A NVI, acho que ela fala... Coloca, por favor, o versículo 3, por favor. É o 4, então é o 4 mesmo. As casas do filho de fino acabamento. São casas de fino acabamento, são casas boas. É para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? E esta casa de ficar deserta está falando da casa do Senhor, do templo. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando os trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém o seu fruto. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no ano 2º do rei Dario. Amém? Pai querido, fala conosco, Deus Santo, nessa noite. Pai querido, que a Tua palavra, Senhor amado, possa nos transformar, que a Tua palavra, Senhor amado, venha de encontro às nossas necessidades, ó Deus Santo, que Tu conheces. Obrigado, Pai querido, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto, né, eu coloquei na quarta-feira, semana passada, quando eu estava aqui, o Senhor colocou esse texto no meu coração, e eu não ia pregar hoje, eu ia pregar na quarta-feira, semana que vem. E aí o pastor falou assim: o irmão Gilberto, você vai precisar pregar quarta-feira, porque quarta-feira eu vou ter que ir no médico lá com o Roberto, que ele vai fazer lá um exame lá de ficar dormindo, né? Ou para ver se dorme lá, será que acontece? E vou passar a noite lá no hospital. Então, se o senhor puder trazer a palavra na quarta-feira, eu falei: amém. O senhor tinha colocado já esse texto no meu coração. E aí eu comecei a estudar, né, essa palavra. E essa palavra, ela me tocou demais, irmãos. Me tocou demais. E a palavra de Deus, ela tem que tocar no pregador, né? O pregador, para poder falar, ele tem que receber a palavra do Senhor. E ela me tocou profundamente.
E ela me tocou tanto que eu conversei com o pastor que eu vou fazer uns trabalhos aqui na igreja aqui, a partir dessa semana que vem. Falei que vinha sábado, mas sábado não vai poder vir, vou poder vir por causa do aniversário da filha do Robson e da Késia. E eu falei para ele que ia no sábado, mas eu vou vir na segunda-feira. Porque o Senhor me incomodou profundamente através desse texto que eu acabei de ler para vocês. Esse texto, o contexto dele é o seguinte: o rei Ciro, que era o imperador do Império Persa, ele estava dominando sobre toda a terra, praticamente. Ele era o imperador de toda a terra. E o profeta Isaías, em Isaías 44, o profeta Isaías profetizou que ele levantaria o Ciro. E ele profetizou muitos anos antes que o Ciro nem tinha nascido. Isaías já profetizou que o Ciro, ele iria levantar o Ciro. E o Ciro, ele foi levantado, ele foi tocado por Deus. E ele falou assim, ele mandou que todas as pessoas que eram de Judá, que estavam lá no Império Medo-Persa, que eles fossem para Jerusalém para poder edificar uma casa ao Deus dos céus, né? E aí ele falou que para as pessoas doarem, as pessoas doaram ouro, doaram prata. Ele entregou todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha levado. Nabucodonosor, em 587, ele invadiu Jerusalém pela terceira vez. E ele destruiu Jerusalém. Destruiu o templo, destruiu os muros e levou os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. E Ciro falou para levar todos os utensílios. Esses utensílios eram mais de 4.000 peças de ouro, de prata. Ele mandou juntar tudo. Ele entregou para o camarada que ele era praticamente o governador ele era descendente de um rei, que ele estava lá, e ele entregou tudo na mão dele, e para que ele trouxesse, juntamente com o povo, para Jerusalém. E ele falou que autorizou a cortarem cedros do Líbano para poder reconstruir o templo do Senhor, porque o nome do Senhor, para as pessoas buscarem ao Senhor em Jerusalém. E esse homem, ele foi levantado por Deus, e aí nessa primeira leva vieram 43.000 pessoas, de todas as tribos, dos sacerdotes, dos levitas, de todas as tribos que levaram, que estavam lá, né, que eram de Judá e de Benjamim. Eles vieram para Jerusalém para poder construir o templo. E quando eles chegaram em Jerusalém para poder construir o templo, e aí eles se juntaram, e quando eles se juntaram para poder construir o templo, as pessoas da terra que estavam lá queriam ajudá-los a construir, e eles não autorizaram. E eu quero falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E eles começaram a construir o templo, e aí eles foram obrigados a parar, porque aí mandaram lá o povo da terra, mandou alguém no império. Ciro já não era mais o governador nessa ocasião, o filho dele já havia tomado o lugar dele, e o filho dele simplesmente mandou parar tudo, mandou parar as obras. Aí eles vieram, e aí eles pararam as obras, pararam a construção do templo. E aí, isso que eles ficaram parados, aconteceu, esse período foi mais ou menos 16 anos, que eles ficaram parados, esperando acontecer alguma coisa, para eles poderem continuar a reconstrução. E enquanto isso, cada um começou a cuidar da sua vida, né? Largaram a casa do Senhor para lá. Eles tinham construído um altar, esse altar para poder fazer holocausto ao Senhor, fazer oferta ao Senhor, mas o templo eles não tinham feito muito pouco, e pararam de fazer. E aí eles foram cuidar das suas vidas, e depois de 16 anos, o Senhor levantou o profeta Ageu e falou essa profecia que eu acabei de falar para vocês.
e a gente vai ver como Deus age, como Deus é tremendo. E aí Deus deu essa mensagem para eles, falando como é que vocês estão nas suas casas aí, suas casas bem acabadas, tudo tranquilo, mas a minha casa está abandonada. Comecem a construir a minha casa. Eles não tinham ordem do imperador para poder fazê-lo. E esse é o contexto da história da reconstrução do templo de Jerusalém, né? E eles fizeram ali o segundo templo. E o que eu queria, algumas lições que a gente vê nessa história, eu queria compartilhar com os irmãos, que tem algumas coisas que a gente, tem muitas coisas, né? Mas o que eu pude tirar aqui desse texto é que o povo de Deus, enquanto eles estavam lá na Babilônia, eles desaprenderam ao que é adorar a Deus. Por que eles desaprenderam? Eles ficaram lá em torno de 70 anos. Eles não tinham tempo. Eles, quando chegaram lá, eles penduraram as suas harpas. Você viu o salmista falando que eles não queriam louvar o Senhor, eles queriam que eles cantassem, louvassem. Eles falaram que não tinham por que cantar ao Senhor. Eles não liam o texto, eles não liam os salmos. Os salmos eram o texto que eles cantavam, né? Eles não faziam mais. E eles simplesmente desaprenderam o que o povo, o que eles falaram que era para fazer, que era louvar e adorar a Deus. E isso, irmãos, isso aí pode acontecer com a gente também. Eles precisaram reaprender. E o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus didático. Ele nos ensina. E o Senhor, Ele começou a fazer algumas coisas para que eles pudessem cair em si e ver que eles precisavam adorar o Senhor. No texto que a gente viu que a colheita deles não era mais uma colheita boa, eles não tinham uma boa colheita, eles plantavam muito, colhiam pouco, eles levavam o que eles recebiam, via num saquetel furado, que quando chegava na casa deles, o Senhor assoprava e o que eles tinham sumia. Por quê? Porque eles não tinham a bênção de Deus. E a gente vê que as coisas, todas as coisas, irmãos, elas dependem da bênção de Deus. Se Deus não abençoar aquilo que a gente fizer, é como está escrito aqui no texto. Ele simplesmente some, você não consegue, você não vê aquilo que você está juntando, porque simplesmente some, porque não tem a bênção de Deus. E Deus, Ele estava tocando nisso neles, para que eles pudessem ver que eles precisavam da bênção de Deus. E o Senhor estava ali alertando eles para que eles pudessem voltar atrás, né? Para que voltassem a fazer o que eles faziam antes. Eles louvavam para poder louvar o Senhor, para eles poderem construir o templo, que é a casa do Senhor, para poder ter um local de adoração. Enquanto o Senhor estava dizendo que não é para a gente simplesmente viver a nossa vida. Nós não fomos feitos simplesmente para viver a nossa vida. Nós somos feitos para poder louvar e adorar e magnificar o nosso Deus. Glória a Deus. Nós somos feitos para isso. Aleluia. E o Senhor está nos dando um alerta nessa noite. Glória a Deus. Não podemos deixar a casa do Senhor de lado simplesmente para a gente poder fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Né? Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar rico, então a casa do Senhor fica para depois. E o Senhor, ele falou muito comigo sobre isso. Me tocou muito. Essa palavra, ela falou, primeiramente ela falou comigo. Primeiramente ela falou comigo. E eu creio que ela vai falar com os irmãos também. Aleluia. Então a gente tem compromissos na casa do Senhor que a gente não pode simplesmente abandonar, abrir mão. Por quê? Porque cada um de nós tem um chamado. E você tem um chamado para a casa do Senhor. E o Senhor estava dando uma mensagem, estava dando essa mensagem lá para eles. Ele estava repreendendo eles para eles poderem saber que eles precisavam de adorar a Deus para poder ter a bênção de Deus. E aí você pode pensar assim, mas quer dizer, então eu tenho que fazer então essa barganha com Deus, eu tenho que fazer as coisas para Deus poder fazer para mim.
Não é essa mensagem que está escrita aqui. Deus está dizendo que você precisa voltar o seu coração para Ele. E o que você fizer para Ele, você faça de coração. Se você quiser fazer barganha com Deus não tem barganha. Com Deus não tem negócio. Né? É por isso que o apóstolo falou que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E é esses adoradores que Deus está procurando. A obra do Senhor, ela não pode ser feita por qualquer um. Mesmo que venham as retaliações, a obra do Senhor não pode ser feita por qualquer um. Quando eles chegaram lá e eles começaram a construir o templo, as pessoas da terra, eles vieram lá e eles queriam ajudar, né? Falou, não, deixa a gente ajudar também para vocês construírem isso daí. Aí Zorobabel parou, pensou, falou assim, olha, não é bom que vocês venham trabalhar conosco. Essa obra é nossa. Vocês não podem pôr a mão aqui. E aí a gente vê que a obra do Senhor, ela não pode ser feita por qualquer um. E não pode ser feita de qualquer jeito. E a gente vê que muitas vezes, eu já vi isso, né? Às vezes, não aqui, lá no Brasil, mas pessoas que subiram alguns cargos. Quando você olha para a vida daquela pessoa não tem nada em si para poder ensinar o outro. E ele está lá para ensinar o outro. Como é que a pessoa que não tem para si vai poder ensinar alguém? Então, para fazer a obra do Senhor, não pode ser, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O Senhor tem chamado para pessoas e os pastores, eles têm que ficar alerta, porque a obra não pode ser feita de qualquer jeito. É a mesma coisa o grupo de louvor, né, que está na frente louvando, está aqui, às vezes uma pessoa está em pecado, o camarada está em pecado, está em adultério, está em sei lá o quê, e aí aqui está aqui louvando, levantando o bracinho, adorando, né? Mas e a vida da pessoa? Isso daí acha que isso daí vai chegar a Deus, que Deus recebe um louvor desse? Deus não recebe, irmãos. Deus não recebe. A obra do Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. E não pode ser feita por qualquer um. A pessoa tem que ter chamada. O pastor ele tem que orar, tem que ter direção a Deus para as pessoas que fizerem a obra do Senhor ter o chamado de Deus para poderem fazer, né? E essa semana a gente fica preocupado, que eu ouvi a história de um camarada aí que disse que era satanista e agora diz que ele vai abrir uma igreja. Diz que se converteu e vai abrir uma igreja. Como é que a pessoa que estava no satanismo, que não conhece a palavra de Deus, vai querer abrir uma igreja para ensinar o que para outras pessoas? Você acha que Deus é um negócio... Eu não duvido que talvez ele tenha se convertido. Pode ser que ele tenha se convertido. Mas se colocar na posição de pastor, irmãos, isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Né? E a gente vê muitas vezes isso. Pessoas que se converteram, né, que tem, assim, bem conhecido de todo mundo, que o cara vira pastor. Poxa, mas virou pastor? Ele fez qual seminário que ele fez? Quem pastoreou ele? O apóstolo Paulo, ele mesmo conhecendo a Torá de cabo a rabo, conhecedor da lei, ele ficou 3 anos e meio aprendendo com Jesus para poder pregar o evangelho do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela não pode ser falada por qualquer... não pode ser ensinada por quem não tem o que ensinar. Então, a mensagem que eu vejo aqui no texto de Ageu, no texto de Esdras, é essa, de que eles rejeitaram as pessoas que não tinham nada a ver para poder vir fazer obra. Vocês não podem ver, você não tem parte nessa obra. Essa obra não é para você. A obra de Deus não é para qualquer um. E a casa do Senhor, ela tem que ser priorizada.
não pode ser colocada em segundo plano como comumente a gente faz, né? E isso daqui é para mim também. A casa do Senhor, ela tem que ser priorizada. A gente tem que fazer a obra do Senhor. Existe uma obra que tem que ser feita, existe um trabalho a ser feito, e esse trabalho, ele é para cada um de nós. Nós somos chamados para fazer uma obra, e essa obra é a obra de Deus. Talvez você chegue aqui, né, talvez você tenha vindo lá do Brasil, e lá você foi de uma grande igreja, e você lá tinha vários ministérios, e as coisas são diferentes aqui nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei assim, achei estranho, né, porque a gente tinha grupo das irmãs, coral, grupo de jovens, adolescentes, grupo de intercessão, grupo de casais, um monte de gente para fazer um monte de coisa. Aí a gente chega numa igreja pequena, você olha e fala assim, nossa, mas aqui é diferente, né? Mas o que eu quero te dizer como esse templo aqui ele foi construído. Se você ler aqui o capítulo 2 de Ageu, você vai ver que eles construíram o segundo templo, e os anciãos que eles conheceram o templo anterior, né, já eram pessoas de idade, quando eles viram a construção daquele templo, eles começaram a chorar, porque eles falaram assim, esse templo tem nada a ver com o templo anterior. Aquele templo era maravilhoso, ele era uma obra-prima, agora esse templo não tem nada a ver com aquilo. Só que o Senhor, ele deu uma mensagem para Ageu falando o seguinte, falou assim, olha, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. E o que o Senhor estava dizendo? O segundo templo, ele foi renovado por Herodes. Ele ficou um templo suntuoso, um templo maravilhoso. E muito mais do que isso, naquele templo que eles construíram e foi reformado por Herodes, esse templo, ele recebeu ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus. O próprio Jesus, ele pisou naquele templo. Só que as pessoas que estavam fazendo aquela obra, eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver o que o Senhor tinha para aquilo. Eles não conseguiam saber que através daquele templo estaria a pessoa que iria transformar o mundo inteiro através das suas palavras. Ele pisou naquele templo. Só que eles não conseguiam ver aquilo. E muitas vezes a gente não consegue enxergar a obra que Deus tem para fazer. Muitas vezes a gente fala, puxa vida, parece que ninguém está vendo, parece que não acontece nada. Meu querido, está acontecendo. Você não está vendo, mas a obra do Senhor está sendo feita. Vidas estão sendo tocadas, vidas estão sendo transformadas, vidas estão sendo salvas. E você não tem ideia do que vai acontecer com essa obra aqui. Por quê? Porque esta é a obra de Deus. E o Senhor, ele sabe que a obra dele, ela não é agora, ela simplesmente é agora, é depois e muito depois. Quando o Senhor estava falando a glória do segundo templo, ele estava provavelmente falando da glória do templo de Jerusalém, que vai descer do céu. Mas as pessoas não conseguiam ver. E muitas vezes a gente não consegue ver e enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor quer fazer. A gente não consegue ver a dimensão, mas nosso Deus, ele está trabalhando. Se o Senhor te colocar alguma coisa no seu coração, faça. Se o Senhor colocar alguma coisa na sua boca para falar, fale. Porque irá acontecer coisas. Porque eu e você, nós somos instrumentos de Deus aqui neste lugar. Onde nós estivermos, nós somos templo de Deus. E nós somos instrumentos de Deus para sermos usados. Pode ser que nós não vejamos a obra que vai acontecer. Mas o Senhor, ele vai fazer. Porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira casa. Eu não esqueço o testemunho de um missionário que ele foi para a África. E eu ouvi esse testemunho, e esse homem, ele foi para a África. Foi ele, a mulher dele morreu. E ele pregou, e parece que ele ganhou uma alma para Jesus.
E ele voltou para a Inglaterra, esse pastor, se desviou, ficou a vida inteira desviado, porque ele falou assim, ele achava que Deus era um Deus de mentira, que Deus não tinha nada, Deus, ele achou que tinha ouvido o chamado de Deus, chegou lá, não aconteceu nada. E aí quando esse homem estava na bebida, estava desviado, o Senhor trouxe um jovem lá da África. Esse jovem foi a pessoa que ele ganhou na África. E esse jovem foi um instrumento de Deus tão poderoso que Deus salvou muita gente através daquele jovem. Mas aquele pastor, aquele missionário, ele não conseguiu ver. E aí ele veio, esse rapaz ele veio para a Inglaterra, ele falou com a filha dele levou ele para mostrar para o missionário ele se arrependeu, voltou para os caminhos do Senhor e ele morreu crente, salvo. Mas ele não conseguiu ver a perspectiva que Deus tinha. E Deus, através de uma pessoa, salvou muitas pessoas. E muitas vezes a gente não consegue ter essa perspectiva. A gente não consegue ver a obra de Deus, a dimensão da obra de Deus. Mas o que a gente tem que fazer é a nossa parte, a gente tem que falar. A gente tem que nos colocarmos na posição que Deus quer que nos colocamos. De cantarmos, de louvarmos, de pregarmos, de evangelizarmos. Nós temos que fazer essa obra. Às vezes parece que a semente, ela caiu e ela não brotou. Mas a semente, ela está lá. E a Bíblia fala que quem faz ela crescer e germinar é o Espírito Santo de Deus. E eu e você somos instrumentos de Deus para que essa obra seja feita. E nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para isso. Muitas vezes, o Senhor não permite que a sua bênção nos alcance, porque temos que aprender a valorizar o que realmente deve ser valorizado, que é a obra do Senhor. É aquilo que eu tinha falado antes. Muitas vezes o Senhor retém aquilo que Ele tem para nós, até nós valorizarmos o que realmente precisa. E o que realmente precisa é a obra do Senhor. O povo que tinha voltado de um período de 70 anos de cativeiro precisava aprender o que realmente era prioridade. E o Senhor estava começando a ensiná-los. A construção do templo era a prioridade. Deus ordenou que recomeçasse a obra, mesmo sem a ordem do rei. E foi aí que começou o milagre. Interessante é que o rei mandou que eles parassem a obra. A obra eles tinham começado, o rei mandou parar. Mas aí Deus levantou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e o povo começou a fazer a obra. Aí os inimigos da obra de Deus falaram: mas o que está acontecendo? Vocês vão desobedecer o rei? Ele falou: não, nosso Deus mandou fazer, a gente vai fazer. Aí o que os inimigos fizeram? Vão mandar mais alguém lá para o rei falar com o rei. Aí foram lá falar com o rei. Aí o rei pegou, foi ver, leu os pergaminhos, viu que Ciro tinha feito. Falou assim: não, é para eles continuarem. E é para vocês darem para eles tudo o que eles precisam. Então, a obra do Senhor, ela precisa ser feita. E a gente não precisa de uma orientação de uma pessoa superior para poder fazer. Deus mandou você fazer, faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Aquilo que o Senhor chamou você para fazer, faça. Aquilo que Deus mandou você fazer. E você pode falar, você pode falar assim: não, mas o inimigo ele vai se levantar. Mas se ele se levantar, é para cair. Que é o que aconteceu aqui. Os inimigos, eles se levantaram para querer atrapalhar, e eles, sem saber, foram um instrumento de Deus para poder concluir a obra que Deus tinha mandado fazer. Deus, ele quando dá uma ordem, ele se responsabiliza, irmãos. Quando ele manda a gente fazer alguma coisa, Deus se responsabiliza. Parece que está tudo contrário. Tudo é contra aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas eu quero te dizer, faça. Faça. Que Deus ele vai mudar as situações para que a vontade dele seja feita. E é isso que ele fez ali. E o povo realmente eles começaram a construir e o templo ele foi acabado. Eu quero te perguntar, Deus precisa de um templo? Deus precisa de um templo?
Por que ele mandou aquele povo fazer aquele templo lá, se Deus não precisa de um templo? Porque ele não precisa de um templo. Deus mandou aquele povo fazer aquele templo porque era no templo onde se manifestava a presença de Deus. Cada um vivia as suas vidas nas suas cidades, nas suas comunidades. E quando eles iam para o templo, é porque ali eles sabiam que estava a presença de Deus. Deus estava naquele lugar. Deus, ele está aqui nesse templo? Ele está nessas quatro paredes? Ele não está aqui nessas quatro paredes. Ele está em mim e está em você. Nós somos templo do Senhor. Nós somos as pessoas onde o templo do Senhor habita. Mas por que a gente tem que vir para o templo? Por que a gente tem que adorar no templo? Porque nós somos um corpo, irmãos. Nós somos um corpo. Nós não somos independentes. Nós não somos um apêndice que vive isolado. Não, nós somos um corpo. E quando a gente se junta para poder adorar, para poder louvar, para poder exaltar o nome do Senhor, a glória dele desce. O Senhor levanta pessoas aqui para poder trazer a sua mensagem, para trazer a sua palavra. A sua presença vem ao nosso meio quando nós abrimos nossas bocas e louvamos o nome do Senhor. Aleluia. Neste lugar, é nesse templo. Mas por quê? Porque eu e você somos instrumentos de Deus, que Deus usa para poder manifestar a glória dele para outras pessoas e para nós mesmos. Então o Senhor, ele não precisa de um templo. Ele não está nesse templo, mas ele está em mim e em você. E nós, como corpo do Senhor, nós precisamos estar juntos, reunidos, para podermos adorar, para poder exaltar, fazer aquilo que aquele povo queria fazer quando eles não tinham mais o templo e não puderam fazer lá na terra do cativeiro. Mas nós estamos aqui e o Senhor, ele nos chamou e nos chama para nós podermos estar na presença dele, para nós nos reunirmos na presença dele, para sermos instrumentos de Deus na presença dele. E não abandonarmos esse templo, este local, porque é neste local que a gente se reúne. E é este local que precisa ser cuidado por nós também. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada um de nós nessa noite, e que nós possamos servir a Deus com interesse de coração e com nossa fidelidade. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Então vamos estar orando para poder finalizar. Então no sábado, né, vai ter o aniversário aqui da... Não é nesse? É 21 que vai ser o aniversário. Não é aniversário da minha irmã? Não, é 21. Eu pensava que fosse nesse. Já ia vir sábado para cá, olha. Não. Bom, mas então, domingo estaremos aqui, se o Senhor permitir, né? Acho que sábado tem o encontro dos jovens aqui, né? E no domingo, pela manhã, tem oração. Daniel, aqui às 9 horas. 8 horas, né? 8 horas. 9 horas temos escola dominical. E o culto, às 10h30. Amém? Vamos orar. Pai Santo, damos-te graça por essa oportunidade, Pai, maravilhosa, de nos reunirmos na Tua presença, Pai. Ó Pai querido, e aqui podermos louvar, exaltar o Teu santo nome. Ó Pai querido, e aqui poder, ó Senhor amado, comungar, ó Pai, da comunhão que temos contigo. De poder ouvir a Tua palavra, Deus Santo, falar aos nossos corações. Ó Pai querido, dá-nos graça, Pai Santo, para que em tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado através de nós, Pai. Ó Pai querido, que nós possamos amá-lo, ó Deus Santo, com inteireza de coração, Pai. Pai querido, que os nossos atos, ó Pai Santo, possam refletir, ó Pai querido, o amor que temos por Ti, Pai. Que os nossos atos, ó Pai, aqui na Tua casa, para com os nossos irmãos, ó Pai Santo, possam refletir, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus eterno, ser instrumentos em Tuas mãos. Ó Deus eterno, nós sabemos que existe uma obra, Pai, uma grande obra a ser feita. Pai, nós não temos noção, Pai, nem dimensão, ó Pai querido, de quão grande esta obra é, Pai. Mas nós nos colocamos na Tua presença, Pai, nas Tuas mãos, para que a cada dia, Pai, o Teu nome possa ser glorificado através de nós.
Ó Pai, para que a cada dia, Deus Santo, o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, Pai. E que nós possamos amá-lo, ó Pai Santo, acima de todas as coisas, ó Deus Santo. Deus eterno, fica conosco. Leva-nos em paz agora no retorno aos nossos lares, ó Deus Santo. E nos dê um resto de semana, ó Pai, abençoado, debaixo das Tuas mãos de misericórdia, Pai Santo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Que a graça de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja que aguarda a volta de Jesus. Todos digamos amém. Deus abençoe.